Hoje a gente vai falar sobre agravo de instrumento. O agravo de instrumento é um recurso que ataca decisões interlocutórias proferidas por juiz de primeiro grau de jurisdição. Bom, quais são as características principais desse recurso? Esse recurso ataca a decisão interlocutória. Ele, em regra, é recebido sem efeito suspensivo. E mais, ele é protocolizado em tribunal de segundo grau de jurisdição e não há, ou melhor, há recolhimento de custas processuais. Quando o novo Código de Processo Civil ele entrou em vigor, os doutrinadores processualistas começaram a discutir qual era a classificação do rol do artigo 1015, que traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Alexandre Câmara dizia o seguinte: o rol é taxativo, porém não é exaustivo, porque o inciso 13 vai dizer que é cabível agravo de instrumento em outros casos permitidos em lei. O Fred Didier já disse o seguinte: olha, o rol é taxativo, mas isso não significa que não cabe uma interpretação extensiva a cada tipo previsto no artigo 1015. Outros processualistas diziam o seguinte: o rol é exemplificativo. E veio o STJ e adotou a teoria da taxatividade mitigada, dizendo o seguinte: toda vez que a questão for urgente e se tornar inútil em ser apreciada em sede de apelação, caberá agravo de instrumento. E aí, o artigo 1015 vai dizer o seguinte: caberá agravo de instrumento toda vez que a decisão interlocutória versar sobre, inciso 1, tutela provisória. E aí, a tutela provisória pode ser de urgência, tanto de natureza cautelar, como de natureza antecipada, ou pode ser tutela provisória de evidência. E aí, o resultado pode ser pela concessão, pela rejeição, pela modificação ou pela revogação. E essa é a única hipótese de sustentação oral em agravo de instrumento. E aí, veio o STJ e disse o seguinte: toda vez que o juiz, numa decisão interlocutória, aplicar as trentes, aquela multa para o cumprimento de uma obrigação, geralmente, quando um plano de saúde é condenado a cobrir uma cirurgia de urgência, geralmente o juiz aplica as astrentes, ou seja, multa diária para o cumprimento da obrigação. E o STJ entendeu que toda vez que o juiz majorar essa multa, caberá agravo de instrumento. Agora, detalhe: em relação àquela multa de ato atentatório à dignidade da justiça, o STJ já disse que não cabe agravo de instrumento. Sabe quando as partes informam que querem uma audiência de mediação ou conciliação? Se uma das partes não aparece, caberá multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O STJ já disse que contra essa multa não cabe agravo de instrumento. Ok? Bom, segundo inciso, quando a decisão interlocutória versar sobre mérito do processo. E aí, a gente abre um parênteses para dizer que o novo Código de Processo Civil, ele trouxe a possibilidade de decisão de mérito. Então, hoje, por exemplo, a Maria pede o divórcio do João. O divórcio pode ser decretado no início do processo, após ouvir o réu. E o processo continua em relação à ameação de bens. Então, nós temos aí um exemplo de cisão de mérito, ok? E o Fred Didier vai dizer, por exemplo, que toda vez que o juiz aplica uma multa de litigância de má-fé, esse mérito da litigância de má-fé é destacado do mérito da ação originária. Então, caberia agravo de instrumento. E o STJ, ele traz algumas situações em que entra aí nesse inciso. Caberia, por exemplo, um agravo de instrumento toda vez que o juiz fixa a data de início de uma união estável. Como caberia também perante o STJ, segundo entendimento do STJ, caberia, por exemplo, um agravo de instrumento atacando a homologação, ou melhor, a não homologação do acordo entre as partes para colocar fim à lide. Se
o juiz não homologa, contra esta decisão caberia agravo de instrumento, segundo o STJ. Ok? E aí a gente parte para o terceiro item. Toda vez que o juiz rejeitar a alegação de convenção de arbitragem. E aí a gente vai abrir um parêntese. Muitas vezes, duas empresas, ao celebrar um contrato, por exemplo, contrato de prestação continuada, elegem o juiz arbitral como o juiz competente no caso de um conflito de interesse na execução do contrato. Então, quando uma das partes ajuiza uma ação, a parte ré pode, em defesas preliminares, alegar convenção de arbitragem. Se o juiz acolhe contra essa decisão, caberá recurso de apelação, porque se ele está acolhendo, ele está colocando fim ao processo, está extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Agora, quando o juiz rejeita, e o inciso 3 vai falar, quando o juiz rejeita a alegação de convenção de arbitragem, contra esta decisão, caberá agravo de instrumento. E aí o STJ já entendeu que toda vez que houver uma decisão acerca de um conflito de competência, caberá agravo de instrumento. Ok? Bom, a quarta hipótese, toda vez que, por exemplo, houver uma decisão quanto à desconsideração da pessoa jurídica. Pode ser a favor, pode ser contra, caberá agravo de instrumento. Agora, detalhe, se a desconsideração da pessoa jurídica for feita, por exemplo, em sede de tribunal pelo relator, contra essa decisão caberá agravo interno e não agravo de instrumento. Quinta hipótese, toda vez que o juiz rejeitar ou acolher a alegação de revogação de gratuidade de justiça. Somente nesses casos, porque se o juiz deferir, não caberá agravo de instrumento. E mais, o STJ já entendeu. Esta hipótese de rejeição ou acolhimento de pedido de revogação de gratuidade de justiça, a decisão interlocutória vai ser atacada por agravo de instrumento e nessa hipótese o agravo de instrumento vai ser recebido com efeito suspensivo. Vai suspender a eficácia da decisão que revogou ou rejeitou a gratuidade de justiça. Bom, a sexta hipótese é quando o juiz decide sobre a exibição ou não de documento ou coisa. Neste caso, caberá o agravo de instrumento. A sétima hipótese é quando, por exemplo, o juiz exclui litisconsorte. Por exemplo, Maria comprou uma geladeira e ela colocou no polo passivo o fabricante e o comerciante, porque a geladeira explodiu e trouxe um dano a Maria. O juiz entendeu pela exclusão do comerciante. Houve aí uma exclusão de litisconsorte? Houve. Houve uma decisão interlocutória? Houve. Contra esta decisão, caberá agravo de instrumento. Bom, a oitava situação é quando o juiz rejeitar a limitação de litisconsorte multitudinário. Marisa, o que é litisconsórcio multitudinário? É quando tem uma multidão de partes. Isso dificulta a defesa. Quando requerido desmembramento de algumas partes, o juiz indefere. Contra essa decisão, caberá agravo de instrumento. Outra situação é no inciso 9, é quando o juiz rejeita ou acolhe intervenção de terceiro, mas quando ele aceita, por exemplo, o amicus curiae, não cabe agravo de instrumento, ok? Bom, outra hipótese é quando o juiz redistribui o ônus da prova. E aí a gente vai lá no artigo 373.
Cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu cabe o ônus da prova de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Quando o juiz redistribuir esse ônus da prova, caberá agravo de instrumento. Outra hipótese também é cabível quando houver a concessão, a rejeição, a modificação ou a extinção de efeito suspensivo no embargo do executado. A lei não fala em rejeição, mas o STJ entende que toda vez for rejeitado o efeito suspensivo nos embargos do executado, caberia agravo de instrumento. E o inciso 13 vai dizer o seguinte: caberá agravo de instrumento em todos os casos previstos em lei. E o parágrafo único, ele vai dizer o seguinte: toda decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, em processo de execução ou em ações de inventário, caberá agravo de instrumento. Bom, eu espero que eu tenha ensinado um pouquinho do agravo de instrumento para vocês, mas esse tema não se esgota aqui. A gente vai voltar falando de agravo de instrumento, tá? Qualquer pergunta, vocês podem fazer que eu tô aqui pra gente conversar, tá bom? Um beijo para vocês e um abraço também.